Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está preocupando a todos nós. Você já teve dengue? Você já teve Covid? Muitos de nós perderam amigos, parentes nessas epidemias. E, ao que parece, as epidemias vão continuar. E nós precisamos entender melhor disso. Para poder tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas que são especialistas nessa área, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar a Soraya Ismaili. A Soraya já esteve conosco outras vezes. Muito obrigado, Soraya, por estar com a gente. A Soraya é professora titular do Departamento de Farmacologia da Unifesp. Ela é membro da Academia Nacional de Farmácia. Ela foi 2 vezes reitora da Unifesp, né? E tem uma especialização em infectologia, farmácia, tem aí um conhecimento que pode nos ajudar a compreender esse momento. Quero apresentar para vocês também o Dr. Rubens Belfort Júnior. O Rubens é professor titular do Departamento de Oftalmologia, presidente do Instituto Visão e também Unifesp, claro, né? Então, muito obrigado também, Rubens. Eu vou tratar de Rubens, por favor, né? Quer dizer, vamos começar então essa nossa conversa. Todos nós estamos preocupados com o pernilongo que está chegando em casa, com a dengue que está aumentando. Os dados dizem, por exemplo, que já temos 3.000 mortos em 2024 decorrentes da epidemia de dengue, né? A Covid continua. Então, a minha pergunta, eu acho que eu vou dirigir primeiro a Soraya, né? Soraya, as epidemias vieram para ficar? Nós vamos ter que aguentar todo ano epidemia? Bem, antes de mais nada, muito bom estar aqui com você, Silvio, no Le Monde Diplomatique, nos espectadores todos do nosso canal, e sempre buscando trazer uma informação de muita qualidade que vocês trazem, um debate importante para a sociedade, principalmente nos dias de hoje, né, em que nós temos tantas desinformações intencionais, né? Então, o quão importante é que nós estejamos trazendo aqui, buscando trazer o que a gente sabe também, porque tem muitas coisas do que está acontecendo que nós não temos tanta clareza, então nós temos que buscar as evidências, temos que trazer as informações que a gente tem. Pode ser que essas informações que a gente traz hoje podem mudar por conta de mais evidências que nós vamos ter, porque nós trabalhamos com evidências científicas, não é com achismo, nem com opinião. Nós temos as evidências para fundamentar, e é isso que nós buscamos. Também queria dizer que eu não sou infectologista, mas durante a Covid, sou farmacologista, e aprendi muito nesses tempos, porque durante a Covid, nós estivemos à frente da universidade, da Unifesp, que é a universidade que, como você sabe, né, Silvio, pesquisou e coordenou os estudos da vacina de Oxford, que depois nós tivemos, foi uma vacina extremamente importante, que salvou tantas vidas, que é a vacina da Oxford, né? E que a Unifesp coordenou os estudos no Brasil para a Covid-19. E também vários pesquisadores da nossa universidade, inclusive o professor Rubens Belfort, que está aqui, que é oftalmologista, mas que também se envolveu com a Covid-19, porque naquele momento todos nós, nas nossas especialidades, nós corremos para entender essa doença, esse vírus, que é um vírus que para nós, apesar da família coronavírus ser conhecida, o SARS-CoV-2, que é dessa família, era desconhecido para nós.
E o que ele foi capaz de causar trouxe muitas coisas que nós tivemos que correr para aprender. Então, todo o nosso esforço foi feito, todos os cientistas da nossa universidade e de outras universidades correram para aprender sobre o coronavírus. Então, hoje eu estudo o coronavírus também. Eu estudo uma doença, podemos chamar assim, ou uma série de sintomas que são conhecidos agora como Covid longa, que são os efeitos pós-Covid. E muitas pessoas ficaram doentes por conta de terem tido a Covid. E aí eu posso falar até um pouco mais sobre isso. Mas a sua pergunta é essa: nós vamos ter que conviver com as epidemias? A resposta é sim, porque as mudanças climáticas estão trazendo mudanças nos hábitos humanos, tanto de consumo, de alimentação, mas também de exploração e até devastação do meio ambiente, que acaba trazendo novos patógenos, né? Novos vírus, novas bactérias, novos fungos. Acho que o professor Rubens Belfort pode comentar um pouco sobre a palestra de abertura que nós tivemos no simpósio de 90 anos da Escola Paulista de Medicina, que falou exatamente sobre esse tema. Então, nós temos que nos adaptar, mas principalmente nós temos que criar condições para evitar as epidemias antes que elas aconteçam. E no caso delas acontecerem, nós estarmos mais preparados, porque quando aconteceu a epidemia da Covid-19, a pandemia, nós estávamos muito despreparados. Você quer tomar a palavra, Rubens, para continuar? Claro. Bom, primeiro, agradecer muito, parabéns pela reputação que você e o programa têm. Segundo, é fácil concordar com a Soraya. Eu iria um pouco mais além da sua pergunta. Você pergunta se nós vamos continuar a ter epidemia. Sim, nós vamos continuar e vai piorar bastante. E esse tipo de programa é fundamental para também agir de acordo com o que a Soraya disse, no sentido da gente trabalhar com evidências científicas, ter organismos e unidades sentinelas para fazer detecção e, talvez igualmente importante, é lidar com a sociedade, se comunicar dentro da sociedade para produzir condutas adequadas, né? Porque a gente sabe que instruir não basta. A boa educação é aquela que, instruindo, muda a conduta das pessoas. E mudar as condutas, às vezes, é fundamental. Além do aquecimento do planeta, outros fatos muito importantes têm que se lembrar. Primeiro, superpopulação, é muita gente. Então, uma gente passa para outra gente e aí vai disseminando. Segundo, pobreza. O mundo cada vez mais tem mais pobres. Pode até dizer que, bom, tem menos pobres proporcionalmente do que antes, mas o número global dos pobres é cada vez maior. E terceiro, a interconectividade, quer dizer, você pega o vírus hoje, indo daqui para outra parte do Brasil, para em 3 lugares, espalha rapidamente. Como a senhora falou, eu sou oftalmologista, mas desde a década de 70 eu me especializei em doenças infecciosas relacionadas com o olho. Na década de 90, eu estava no NIH, a grande epidemia era a AIDS. E a AIDS já ensinou muito para nós, né? Preconceitos, lidar com a sociedade, etc. Depois, Zika. A Zika também, como você sabe, é catastrófica para o olho e para o sistema nervoso central. E os primeiros casos de Zika realmente apareceram em Pernambuco, e lá ficou claro que pegava os olhos e dava cegueira. E aí veio, felizmente, a febre amarela, que foi absorvida em parte, não foi tão grave quanto se supôs uma época nessa última epidemia, e Covid, né? O primeiro trabalho de Covid na retina, levando a cegueira, etc., foi brasileiro. Apesar do Brasil ter tido contato com a epidemia alguns meses depois da Europa e da China, o primeiro trabalho foi no do Brasil, mostrando que já havia uma percepção de que todas essas doenças podem pegar os olhos, podem pegar o sistema nervoso central, além de matar, ela também pode levar a doença localizada, e a doença localizada foi o que a Soraya falou, o COVID, long-term COVID. Mas quando você fala long-term COVID, até parece que o COVID é a única infecção que dá doença a longo prazo, né? Herpes dá doença a longo prazo em todas as partes do organismo. Você tem o herpes, de repente, 20 anos depois, morre do herpes, que ficou amortecido lá durante 20 anos, e outras doenças. Então,
infecções vão continuar, os vírus serão cada vez mais importantes, junto com outros organismos patogênicos, e novos vírus estão sendo cada vez mais detectados. Maiaro, que agora se começa a falar, chikungunya, que já se fala há bastante tempo, e vai daí para frente. Então, a gente precisa continuar muito alerta com o vírus, ter sentinelas e mecanismos de detecção mais precoce possível, ter uma resposta baseada em evidências, e nós, médicos, cientistas, e você, jornalistas, temos que sempre estar em contato, um tratando de entender o que o outro fala. A Soraya contou desse simpósio de semana passada, né, Soraya? Onde, para comemorar os 90 anos da Escola Paulista, o programa era rumo aos 100 anos, quer dizer, como é que se prepara para a próxima década? O aluno que entra na escola de medicina agora vai entrar no mercado daqui a 10 anos. Então, o que ele tá aprendendo? O que não vale a pena ele aprender, que já está até deixando de ser importante ou útil? E um dos conferencistas norte-americanos, e os brasileiros também, nós temos um grande pesquisador, Arnaldo Colombo, o que está acontecendo com as infecções agora com o aquecimento global? Está piorando. Uma série de fungos, de bichinhos que eram praticamente inofensivos, agora destroem, ele falou, 1 bilhão de árvores nos Estados Unidos, milhões de plantas por aí, causando doenças cada vez mais complexas. Então, sim, epidemias vão continuar importantes e nós todos temos que continuar nos preparando para elas. Pois é, mas olha, frente à constatação, que aliás a gente percebe nas inundações no Rio Grande do Sul, em outras manifestações de desequilíbrio da natureza, né? Da agressão que o homem fez à Mãe Terra, que está reagindo, que está mostrando os desequilíbrios. Bom, contra isso nós temos que pensar a médio e longo prazo, uma reestruturação, reflorestamento, outro modo de vida, de consumo, de produção, enfim, né? Mas e agora? Agora o pernilongo está entrando na janela. Né? Quer dizer, vocês falam assim, a gente precisa estar alerta. O que a gente precisa fazer? Olha, Soraya, desculpa, a luta contra os pernilongos é antiga e até agora nós perdemos sempre. Há 100 anos se tenta controlar o mosquito. A malária continua matando, apesar que agora começa a ter vacina, a malária continua matando nos diferentes países. E aí tem. Até agora, o pernilongo, o mosquito, ganhou todas. Eu acho que quando a gente fala de vigilância, de sentinela, é justamente isso. Tratar de observar a natureza, tratar de observar os agentes infecciosos que estão presentes ou não, e tratar de detectar, tratando de doença infecciosa humana, os casos atípicos, e a partir daí tentar entender o perigo que eles têm de causar epidemia. A gente sabe que nessas inundações, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existe uma série de doenças infecciosas que vão aparecer. A leptospirose é uma. Leptospirose é uma doença, até então, rara. Pouca gente se preocupava em aprender leptospirose. Agora, as pessoas estão morrendo de leptospirose no Rio Grande do Sul. E outras doenças estão vindo. Pneumonias bacterianas ou virais, por causa das pessoas aglomeradas em ambientes úmidos e agora frio com o inverno, e daí para frente. Então, preparar também é isso, detectar possíveis doenças que já estão começando a ocorrer e avançar. Leptospirose, por exemplo, claro, tem antibióticos muito bons. Não tinha antibiótico, de repente, para comprar no Brasil, entendeu? Porque não havia um estoque de reserva para uma doença que potencialmente apresentaria pouco perigo. Soraya, vamos continuar essa conversa, porque o fato de nós estarmos expostos a novos vírus nos torna muito mais vulneráveis. O que a gente pode fazer, além de ter esse sistema de alerta que o Rubens está indicando, o que a gente pode fazer para minimizar, para enfrentar, para não perder tantas vidas? Enfim, quer dizer, nós não estamos falando só do mosquito. A dengue, por exemplo, sim, mas a Covid não era de mosquito, né? Como é que faz? Bem, eu vou fazer coro com o que o Rubens falou, mas também acrescentar algo mais. Eu digo,
vigilância de curto prazo, vigilância de médio prazo, vigilância de longo prazo. O que é vigilância de curto prazo? Vamos buscar, se estamos falando de dengue, nós temos que ter, qual é a vigilância? Lembram daqueles agentes de saúde que iam na casa das pessoas, matar mosquito? O poder público explicando sobre o mosquito, antes do mosquito aparecer, as nebulizações, as pessoas terem processos educativos. Então, é todo um conjunto de ações para termos a vigilância de curto prazo. Se nós estamos falando de uma bactéria, vamos também falar, nós podemos, vigilância significa o quê? A questão das aglomerações, a análise de dados, porque por meio da análise de dados, os especialistas podem descobrir qual é a bactéria que está surgindo em maior quantidade em determinados locais, e aí a gente agir naquele local, para mitigar e para resolver naquele local antes dessa bactéria se espalhar. Se a gente está falando de um vírus, os especialistas, os virologistas, eles têm uma lista hoje de vírus de preocupação. Então, são os vírus que podem causar epidemias, ou que podem causar uma endemia, depois uma epidemia, ou até uma pandemia. Mesmo o vírus da Covid-19, existem lá os mutantes, os que sofreram mutações e que podem voltar de maneira virulenta. Então, a gente precisa observar, ter um sistema de observação potente, não é só a gente, cidadã, observando. A gente precisa ter um sistema de vigilância ligado ao Ministério da Saúde, ligado aos hospitais, ligado às universidades. Isso é o que a gente vem defendendo agora. Ao mesmo tempo, vem defendendo que tem essa política, e eu vejo alguns movimentos do Ministério da Saúde nessa direção. Queremos ampliar isso, né? Precisamos de mais apoio para instalar esse sistema de vigilância, que já existe, mas que precisa ser fortalecido. Quanto mais pontos de vigilância e aspectos de vigilância nós tivermos, mais detecção e mais capacidade de ação antes da epidemia aparecer. Agora, as universidades têm que atuar junto, porque nas universidades, são nas universidades que nós temos as pesquisas. Então, os pesquisadores têm o que dizer sobre cada situação dessa, né? Então, a outra coisa é a resistência a antimicrobianos. Nós estamos tendo, por causa do uso de antibióticos contra bactérias, nós estamos tendo bactérias cada vez mais resistentes. Então, nós temos que fazer um programa de conscientização, tanto do médico, do profissional de saúde, quanto dos usuários, das pessoas porque muitas vezes uma mãe vai num pediatra e se o pediatra não receitar um antibiótico, ela não acredita no pediatra. E, por outro lado, nós vemos alguns médicos prescrevendo, receitando antibióticos sem necessidade, sem ter feito os exames adequados para receitar. Então, é preciso ter tudo isso é política pública, é uma ação coordenada do Estado brasileiro, com os estados, com os governos estaduais e com os governos municipais, porque o SUS, que atende mais de 75% da população, o SUS é o principal lugar de atendimento das pessoas, é no SUS que tudo vai acabar chegando, né? E o SUS, ele é tripartite, então ele tem o governo municipal, o estadual e o federal. O SUS, ele tem uma gestão bipartite, mas os três elementos precisam participar, porque senão fica aquela discussão de o mosquito é federal, estadual ou municipal, né? E o mosquito não tem nacionalidade, não tem filiação,
né? Então, nós precisamos conversar uma política que seja integrada. E, para finalizar, a questão da saúde global. Não tem saúde humana se não houver a saúde do meio ambiente e a saúde do animal. Então, é o que a gente, o Rubinho, o Rubens falou bem aqui sobre o simpósio, e também houve uma intervenção no simpósio do professor Paulo Bus, que é da Fiocruz, e que é um dos grandes defensores da saúde global, que é essa questão da gente pensar a saúde de maneira integrada. Porque se você devasta a Amazônia, a enchente vai acontecer no Rio Grande do Sul. E se acontecer a devastação na Amazônia, não só a enchente vai acontecer, mas os patógenos que vão surgir com esta enchente, e os patógenos que vão surgir com a devastação, serão outras doenças que vão aparecer. Muito bom. Olha, eu vou fazer uma pergunta para o Rubens, mas depois a gente faz um pequeno intervalo e depois a gente volta para ouvir a resposta. Rubens, a Soraya está sugerindo que as universidades têm um papel importante, e eu acho de fato que tem, além de termos institutos, o Fiocruz, Butantan e outros, que têm também uma tradição e um conhecimento adquirido muito, muito importante nesse momento, né? Mas as universidades estão se entrosando com o SUS? Eu gostaria de ouvir o Rubens depois do nosso intervalo. Vamos ao intervalo. Então, Rubens, as universidades estão se entrosando com o SUS? Eu acho que as universidades, mais especificamente, né, os setores de saúde das universidades, ainda têm que se entrosar muito mais com o SUS. A Soraya comentou aspectos extremamente importantes a respeito da estratégia, e eu vou responder essa tua pergunta, lembrando um fato também fundamental. Nós precisamos de mais dinheiro. Quer dizer, claro, a gente tem muito a melhorar em gestão, os ministérios têm que ser mais eficientes, as secretarias, a gente tem que ter um planejamento estratégico mais adequado à integração dos 3 níveis da saúde, municipal, estadual, federal, mas eu acredito que nada disso esconde a necessidade de termos mais dinheiro. Todos os orçamentos de saúde já vinham apertados, mesmo antes do último governo catastrófico, né? Quer dizer, a gente tem que entender que realmente o último governo foi catastrófico, foi pior do que todos. Mas mesmo antes desse catastrófico, os orçamentos de saúde já eram muito limitados, não dava conta das doenças. E os insultos estão cada vez mais frequentes, são maiores e os orçamentos não dão conta. Quando eu falo orçamento, não é só o dinheiro para comprar remédio ou vacina, mas é orçamento para usar em investimento, em formação de recursos humanos e, de certa maneira, então, atingir todos esses objetivos que nós conversamos. Eu acho que a sociedade, não apenas brasileira, né? A sociedade, de maneira geral, vai ter cada vez mais que encarar se querem ter acesso à medicina mais moderna e cara, ou não vão ter acesso a ela. E esse é um confronto, é um debate que vai, eu acho, muito mais amplo do que essa nossa discussão. Especificamente para responder a sua pergunta, infelizmente as escolas de medicina e o sistema de saúde nunca se entrosaram tanto como deveriam e, apesar de nós já termos grandes avanços, continua muito precária essa interação, por várias razões. O sistema de saúde oficial, frequentemente ligado apenas ao MEC, da onde vinham as verbas, da onde vinham seus recursos e para onde todas as atenções eram voltadas, considerava a assistência como uma coisa fora da intenção deles, o papel deles era formar médicos, era formar profissionais de saúde e assistência à saúde era outro ministério, né? Hoje a gente já sabe que não é possível mais ter essa visão, tem que entrosar cada vez mais. Eu acredito que os últimos meses, o último ano, esse governo tem tratado de juntar isso. É um debate que passa em termos ou não número suficiente de médicos, é um debate que
tem que levar em consideração que precisa haver um mínimo de qualidade dos médicos, enfermeiros e todos os prestadores de saúde e a maneira deles trabalharem integrado. De novo, esse simpósio, né, rumo aos 100 anos da semana passada da Escola Polimpensina, falou muito sobre isso também. Como termos os melhores profissionais de saúde trabalhando para ter o que a sociedade precisa. Soraya, de novo, tocou no assunto importantíssimo dos agentes de saúde, aquele setor considerado assim o mais baixo dentro da pirâmide, mas é talvez um dos mais úteis, é que vai detectar doenças, é que vai levar à educação contra as doenças, vai levar à educação e saúde, às vezes em lugares onde não há nem médico especialista. Então, eu acredito que precisa ter uma integração muito maior entre as unidades formadoras de profissionais de saúde e o Sistema Único de Saúde. Mas para isso também precisa mais recursos, né? As escolas de medicina, basta você ligar qualquer televisão aberta ou fechada, e todas as faculdades de medicina estão em crise, as universidades federais mostram unidades sendo fechadas por causa de goteira ou falta de abastecimento, e não é porque é má vontade ou simplesmente uma má gestão. Falta recursos para permitir, inclusive, um maior entrosamento das unidades. Você falou Ministério da Saúde, claro, Ministério da Educação, SUS, mas tem também Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, tudo isso tem que ser reanalisado e integrado mais. Soraya, a gente tem vacina para enfrentar tudo isso? A vacina resolve? Contra a burrice, não. Concordo. Ela resolve, se não for esse problema aí que o Rubens mencionou. Mas, certamente, a vacina é extremamente importante e resolve em muitos casos, né? Ocorre que nós não temos vacina para tudo, né? Para todas as coisas. E também, quando surge um vírus novo, como aconteceu com a Covid-19, com o SARS-CoV-2, leva um tempo para ter uma vacina. E aí, quantas vidas a gente vai perder, como nós perdemos, se tiver um vírus novo, se tiver uma bactéria mutante, se tiver um fungo. Então, nós precisamos, primeiro, dessa prevenção, dos recursos, como falou o Rubens, porque o principal papel da universidade, não só a formação de médicos e de profissionais de saúde, né, todos os profissionais de saúde, os enfermeiros, que foram os que cuidam, né, são os que fazem toda a linha de cuidados, né, do paciente. Nós não podemos ficar sem os técnicos em enfermagem, enfermeiros, os farmacêuticos, os odontólogos, porque hoje também tem o conceito de que a saúde começa pela boca. Então, a saúde integral, ela começa pela boca, inclusive, né? Não é só estética, ir no dentista para fazer estética, né? Então, a gente tem que formar profissionais muito capacitados, os biomédicos, que fazem pesquisa. A universidade faz isso, mas, para além disso, a universidade faz muita pesquisa, principalmente as nossas universidades, as universidades públicas, as federais, as estaduais paulistas, que fazem muita pesquisa. E, a partir dessa informação de qualidade, que não é opinião, porque os negacionistas, eles têm opinião. Aqui não, a gente trabalha com a evidência, com os dados de laboratório, com os dados, pesquisas feitas em diversos... a gente faz levantamentos bibliográficos extensos, né, para chegarmos a um conjunto de dados que nos ajuda a tomar um caminho diante de um problema. Então, precisa ter muita pesquisa básica para ter pesquisa aplicada, para ter a pesquisa clínica, para ter a aplicação da pesquisa. Em outras áreas é a mesma coisa, nós estamos falando aqui da área da saúde. Então, é preciso ter os recursos para formar pessoas com qualidade, mas também para ter pesquisa e para ter solução. Durante a pandemia, a nossa universidade foi a universidade que mais pesquisou
no assunto Covid-19 no ano de 2022. Tanto que nós ganhamos um prêmio, Elsevier, por conta disso. Não foi só a vacina, nós fizemos pesquisa no olho, o próprio Rubens coordenou pesquisas importantes na parte do cérebro, como que o SARS-CoV afeta o cérebro. Nós fizemos pesquisa na área de pós-Covid, que eu já mencionei, estamos fazendo. Nós fizemos respiradores, o pessoal da engenharia foi lá criar aquelas máscaras com impressão 3D, fizeram máscaras com novos tecidos, porque a gente não tinha o tecido, aquele TNT chinês, né, que era importado, que não tinha para a gente comprar, né? Então, a gente precisa, de fato, da pesquisa para poder ter as soluções, né? Então, é muito importante essa ligação entre a universidade que faz pesquisa e os tomadores de decisão e os formuladores de políticas públicas. Você sabe que agora, com essa questão do desastre, da tragédia do Rio Grande do Sul, né, está se conversando em criar uma espécie de colegiado de urbanistas das melhores universidades do Brasil. Ainda não se formalizou isso, mas a ideia é poder acompanhar com um olhar cidadão esse tipo de processo, para evitar desvios e mais do mesmo, com uma doutrina neoliberal que quer privatizar tudo, né? Perfeito. Mas eles falam da situação, eu começo a ficar nervoso, porque não tem dinheiro para treinar os funcionários e os técnicos, não tem dinheiro para fazer pesquisa, não tem. Então, o Rubens, eu estou desconfiando que não é burrice, não. Você acha que é burrice mesmo? Bom, é burrice de alguns e safadeza de muitos, mas sem dúvida vocês estão abordando agora. Hoje é dia 29 de maio, né? Mas então, no dia de hoje para amanhã, vai sair um documento da Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e SBPC, tratando de desenvolver uma voz uníssona. Não seja uma voz única, mas seja uma voz uníssona, semelhante à que nós fizemos em relação à Covid, para a catástrofe semelhante à do Rio Grande do Sul. E justamente a ideia disso é responder às necessidades agora da população gaúcha, dos acadêmicos de saúde, dos profissionais de serviço, dos cientistas, para ver como é que o Brasil pode responder também nesse nível de necessidade, porque a gente sabe que uma catástrofe como a de Rio Grande do Sul não é só uma questão de esperar a água baixar e tirar a lama, é reconstruir hospitais. Nós temos informações de pacientes que morreram, estavam programados para transplante de pulmão, que apesar de existir o órgão doador, não puderam ser aproveitados, porque os hospitais e centros cirúrgicos foram destruídos, unidades de saúde que precisam ser reequipadas, isso vai demorar muitos meses. Então, eu sei que atividade semelhante também acontece agora atualmente na questão da Academia de Engenharia, do Clube de Engenharia. Eu acho que a sociedade brasileira está se organizando no sentido de estar mais alerta, prevenindo e exigindo condutas adequadas para essas emergências. Agora, eu queria também lembrar uma outra coisa, que você falou que você fica bravo, eu também fico bravo, porque muitas vezes a gente fala Brasil, Brasil, e acaba no eixo Rio-São Paulo, né? Tem uma afirmação de um grande filósofo, já faleceu recentemente, que dizia que a burguesia do Sudeste se mostrou estéril. Por que estéril? E ele dizia, porque não conseguiu fecundar o solo nacional. A gente fala do Brasil, Brasil, esquece que o Norte, o Nordeste tem riquezas enormes. A Bahia, eu sei que esse programa também passa na Bahia. A Bahia é um núcleo já muito desenvolvido, mas tem outras regiões do Nordeste e do Norte que tem uma cultura própria, tem necessidades, tem muito a ensinar. E a gente continua agindo como se eles não fizessem parte do Brasil, né? Então, olhar para a Amazônia, ver o que está acontecendo na Amazônia, infecções de potenciais, alterações de clima, a Soraya falou, a desmatação, a destruição da floresta amazônica tem um impacto muito grande conosco e vice-versa.
Tudo isso, né? Precisa de organização social mais adequada, mas eu volto a dizer, precisa de dinheiro, precisa de recursos para as universidades serem mais ativas, ajudarem a produzir o conhecimento, a gente ensinar o conhecimento e aplicar o conhecimento integrado no sistema de saúde. Quer dizer, de um jeito ou de outro, a gente cai na política, né? Porque conhecimento científico, conhecimento técnico, a pesquisa, são super importantes, mas eles precisam de ser priorizados para poder dar resultado, né? E a política atual parece que não contempla a ideia de que nós temos que nos preparar para as próximas epidemias, né? Soraya, o que você tem a dizer para isso? Como é que precisa, o que precisava mudar? Quer dizer, esses governantes, eles não estão interessados em sanar esses problemas? Eu acho que alguns estão, outros não. Alguns governantes que nós já tivemos aí no passado recente, né, estiveram muito preocupados em dizer que a universidade, por exemplo, é um lugar de pessoas que estão se drogando, que estão que não estudam, que não trabalham, que são isso, que são aquilo. Não vou nem repetir as palavras, que me sinto, cada vez que lembro deste assunto, eu fico brava também, para dizer que, como vocês disseram, que ficaram bravos, mas veja, nós temos aí políticos de qualidades diferentes. Eu não sou daquelas pessoas que falam que a política não adianta. Não, eu discordo. Tudo no final vem para a política. A política pública, a política, que não é uma política partidária, a política de ciência e tecnologia, a política de saúde, a política de educação superior. Então, se nós temos universidades que produzem pesquisa, mais de 80% da pesquisa do nosso país é feita nas universidades, grande maioria, grande parte dessa pesquisa nas universidades públicas, e nós estamos aqui para servir, nós somos servidores desse país, do Estado brasileiro. Então, nós queremos trazer todo o conhecimento em prol da saúde humana, da saúde do meio ambiente, de soluções para as mudanças climáticas. E aí, para falar de mais uma coisa que me deixa brava, que está conectado a esse assunto, me deixa muito brava que o governador do Rio Grande do Sul, me parece, ou alguns governantes de lá, saíram falando agora, ou algumas pessoas, falando em trazer empresas internacionais para trazer soluções para o Rio Grande do Sul. Isso é uma ofensa para nós, porque nós não podemos aceitar. Nós temos especialistas aqui, e nós podemos perceber quem são as pessoas que estão trazendo as soluções, quem são os especialistas que trazem as ideias para resolver a enchente, para não ter contaminações, para prevenir novas enchentes, para mudar essa questão do desmatamento, até a construção de um simples rodo, que não é um rodo comum, mas um rodo para tirar a lama que ficou depois que a água baixou. Isso está sendo feito com doações pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que é uma grande universidade. Então, vai desde pensar o rodo, até as soluções complexas de infraestrutura. Então, nós não podemos esquecer desses profissionais, de todo esse estudo, toda a capacidade instalada. O Rubens lembrou da Zika. Agora, muitas pessoas já esqueceram, mas quando os bebês com a microcefalia começaram a aparecer, um grupo de pesquisadores do Nordeste foi em busca de Pernambuco, mais especificamente, foi em busca da causa disso, porque nós não sabíamos.
e em apenas 11 meses, esses pesquisadores, e depois outros que se somaram numa rede, eles descobriram que era o Zika vírus e que quem transmitia e qual era a causa da microcefalia. Então, isso não é uma mágica, é porque tem gente lá já trabalhando há muitos anos, né? É uma capacidade instalada, e aí permitiu essa descoberta. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Queria retomar, Soraya, o que você falou. De fato, saiu nos jornais que o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, né, que é um neoliberal que quer privatizar tudo, já tem andado privatizando alguns dos importantes equipamentos públicos de Porto Alegre, contratou a Álvares e Marçal, que é uma firma internacional que tem 9.000 funcionários, está presente em 39 países, é uma firma norte-americana, né, que foi chamada para gerir a crise de Nova Orleans, né? E quando chegou lá, depois do furacão Katrina, estava tudo destruído, mais ou menos que nem na região do Porto Alegre agora, né? A primeira coisa que eles decidiram foi cortar 7.000 funcionários da educação e oferecer vales para que esses alunos que estavam no ensino público fossem para a empresa privada, para a escola privada, né? Quer dizer, isso aí, e além disso, fechou as principais escolas nas periferias, onde tem a concentração dos pobres e dos negros, né? Porque não tinha um bom desempenho. Veja só qual é a medida. É a medida empresarial, é a medida do lucro, é a Naomi Klein, né? A teoria do choque, assim, o capitalismo de choques, né? Quer dizer, muito bem. Quer dizer, isso quer dizer que o Sebastião Melo optou por favorecer o mercado imobiliário, né, na reconstrução de Porto Alegre e os interesses que financiam as suas campanhas, ao invés do interesse público, né? Bom, quer dizer, eu estou também pensando nas patentes das vacinas, Rubens. Quer dizer, quando nós temos, né, a necessidade de ter uma ampla difusão das vacinas para poder garantir a saúde da população, nós temos que pagar para isso uma enormidade de dinheiro que não tem mais correspondência com o investimento que essas empresas fizeram. É lucro puro, né? Como é que a gente enfrenta uma situação dessa? É produzindo as nossas vacinas? Como é que é? Realmente, Silvio, a questão do custo das vacinas é um problema. Leve em consideração que cada vez teremos mais vacinas, tendo que periodicamente serem repetidas para um grupo enorme de pessoas em todo o mundo. E não é apenas vacinas, né? Nós sabemos que esse medicamento agora para obesidade, para combater algumas alterações metabólicas, aumentou o PIB do país onde ele é produzido. Então, essa é uma preocupação mundial. Mesmo os Estados Unidos, que há muitas dezenas de anos tem sido um péssimo exemplo da maneira de lidar com questões de saúde, está sentindo na carne agora esse problema de custo. E, seja quem for o presidente eleito nos Estados Unidos, provavelmente é uma questão que eles vão ser obrigados a enfrentar. Aqui no Brasil, então, mais ainda, nos países todos semelhantes ao Brasil, que é grande e enorme do planeta, né? Tem que lidar com esse problema de custo cada vez maior. Eu acho que isso é mais um outro aspecto político, aonde os diferentes setores da sociedade vão ter que encontrar uma maneira de melhorar o problema que tende a agravar. Não é mais possível nós deixarmos apenas para as companhias privadas a possibilidade do investimento, da descoberta de drogas e depois comercializar da maneira que eles queiram. Nós sabemos que nos Estados Unidos o preço e o custo não é levado em consideração, ao contrário de países como a Europa, a Escandinávia e países menos primitivos como os Estados Unidos. A sociedade americana é uma sociedade extremamente primitiva em muitos aspectos e, como é uma sociedade muito rica, acaba impondo determinadas condutas para outros países, que é de uma maneira errada para a saúde de todos. Uhum. Muito bem.
Olha, nós vamos entrar agora numa fase de olhar para frente, não é? Quer dizer, nós temos um processo de reconstrução no Rio Grande do Sul, nós temos regiões do Brasil que foram inundadas recentemente também, né? E esse anúncio de uma possibilidade de epidemia a qualquer momento, né? Quer dizer, vocês acham que há uma dimensão de educação da população para poder tratar e enfrentar essas questões, ou nós estamos expostos e não temos outra maneira senão nos vacinar? Soraya. Nós temos, eu acredito que nós temos que ter bastante cuidado agora com os grupos que estão disseminando a desinformação, porque existem muitas informações erradas que certamente são distribuídas de maneira descontrolada, e eu particularmente defendo que a gente tenha uma regulamentação o mais rápido possível da questão do uso das redes, porque o uso das redes pode fazer muito mal à saúde, pode produzir grandes danos à saúde humana. Nós temos visto aí várias informações sendo disseminadas de maneira equivocada. Então, eu penso que é muito importante ter um forte investimento, não só de recursos, mas de tecnologias e também de estratégias de comunicação para acessar as pessoas de maneiras diferentes, por meio de redes sociais, mas também por outras formas de engenharia, a questão dos algoritmos, né? E que nós tivéssemos um forte movimento e campanhas mesmo de informação e de formação das pessoas, né? Para que a gente possa, nesse primeiro momento, dar informações para as pessoas, saber como é que elas devem agir, evitar determinadas situações para elas não serem vítimas não só de doenças, mas de situações em que elas se coloquem em risco, né? Então, para isso, é preciso ter uma ação coordenada entre os governos também, para que nós possamos fazer esse movimento pela educação, e a educação em ciência também. Porque se a ciência, a compreensão da ciência chega aos diferentes grupos sociais, a população, ela apoia a ciência. Nós, do Sou Ciência, Silvio, você conhece o nosso trabalho, né, do Sou Ciência, Centro de Estudos, Sociedade, Universidade e Ciência, da Unifesp. Nós já analisamos isso por meio de pesquisas de opinião. E as pesquisas de opinião mostram que mais de 70% da população apoia a ciência, apoia as universidades que fazem ciência, só que elas não sabem exatamente o que é ciência. Então, quando vem uma opinião de alguém, elas não sabem se tem um embasamento científico. Muita gente não sabe. Então, nós temos que trabalhar a informação de qualidade e a educação em todos os níveis. Silvio, eu queria elaborar um pouquinho mais, total acordo com o que a Soraya disse. Nós temos que ficar muito alerta, inclusive, porque não pode esquecer, nós vamos ter eleições. E claro que quando vem um processo eleitoral assim, o oportunismo aumenta muito. E existem alguns terroristas, eu acho que são realmente terroristas, que acabam se infiltrando em bolhas e dentro dessas bolhas produzem efeitos nocivos. Então, nós sabemos cada vez mais. Isso também foi abordado, né, Soraya, semana passada, no simpósio dos 100 anos, 90 anos da Escola Paulista, em relação ao conhecimento e comunicação. Existem bolhas e é muito difícil, às vezes, o pessoal de uma bolha se comunicar com a outra. Então, um veneno injetado numa bolha acaba tendo um efeito terrível lá dentro e as pessoas não ouvem informação
informações de fora. Então, é fundamental, quando a gente fala em vacina, também se vacinar contra o terrorismo cultural. Os fake news, eles produzem um efeito extremamente nocivo para a sociedade. Eu acho que tem que ser considerados como tal. Terroristas. Eu não estou dizendo que a gente tem que botar a lei de segurança nacional em cima deles, mas é um terrorismo, às vezes mais perigoso que o que era detectado e combatido como indivíduo que assaltava uma filial de banco. Tudo bem. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, o papo vai rápido, né? E eu ainda vou fazer uma pergunta para vocês, que é... Depois, e vou fazer um último intervalo, e vocês respondem e aí concluímos o nosso papo, tá? Quer dizer, a pergunta é, nós já sabemos qual vai ser a próxima epidemia? Quando chegar o verão e esquentar, a dengue volta com toda a força? Eu queria saber como a gente se protege disso e se isso vai acontecer. Agora vamos ao último intervalo. Então, o que temos pela frente? Pode ser Rubens começando, ou Soraya começando. Soraya. Eu digo que, rapidamente, assim, para a gente não... Porque só essa pergunta daria mais um programa. Nós temos que, certamente, ter mais instrumentos para combater a dengue no próximo verão, né? Então, nós temos que trabalhar desde já para ter um sistema de vigilância e temos que prever a questão dos mosquitos, né? Parece simples, mas é assim. Parece que não é simples, mas é simples. É combatermos a proliferação do mosquito e até lá nós devemos ter mais vacinas. Já temos uma vacina que não é produzida no Brasil, mas agora temos a possibilidade da vacina do Butantan, que deve ficar pronta no segundo semestre, e pelo que nós temos informação, o Butantan terá a capacidade de produzir uma quantidade grande de imunizantes. Para o coronavírus, nós precisamos ter muito cuidado com as variantes, nós já sabemos quais são as variantes, e temos que ficar alerta em outros países, porque muitas vezes as variantes que chegam aqui, elas começam primeiro nos Estados Unidos. Então, uma variante de preocupação que esteja se proliferando nos Estados Unidos, nós precisamos ter clareza que ela vai chegar aqui. E aí termos as vacinas. Por exemplo, nós já temos agora disponível a vacina contra a variante XBB. Então, essa variante está agora, essa vacina contra essa variante está disponível. E temos as novas formas de influenza. Quase ninguém foi se vacinar contra a gripe. Isso é uma tragédia, porque a vacina está disponível e nós estamos tendo bastante gripe e tem novas variantes também para a vacina, para o vírus da influenza, e nós precisamos ter as pessoas se vacinando. Então, procurem o posto de saúde, fiquem atentos aos calendários de vacinação, porque isso é fundamental para que a gente possa prevenir também as doenças no futuro que está aí à nossa porta. Muito bom. Rubens. Eu acho que não dá para saber qual vai ser a próxima epidemia. Essas doenças todas que Soraya apresentou são importantes. A vacinação contra outras doenças que a gente nem fala muito, como influenza, vacinação de herpes zoster, todo esse panorama de vacina. Mas tem também outro aspecto que é importante. Isso o dengue mostra, né? A reinfecção é pior às vezes, a reinfecção leva mais ao hospital, tem mais mortalidade. A gente precisa ter melhores hospitais. A gente precisa ter melhores integrações do sistema de saúde. E a gente precisa ter um modernismo mais forte dentro da cultura das instituições de saúde. Eu não sei se é verdade, mas eu já vi várias vezes repetido isso. Parece que a última reforma da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo foi na década de 60,
quando o professor Walter Lezer foi secretário de saúde. Se for verdade isso, você veja, de 1960 a 2024, qual foi a reaglutinação importante, a reforma importante que foi feita? Por que não foi feita? Ah, porque falta recurso. Falta recurso, e claro, quando você tem uma epidemia, não é hora de botar dinheiro num planejamento a longo prazo, corre para pagar um incêndio. E quando você fala em epidemia, você precisa ter unidades também de atendimento. E, claro, prevenção é fundamental, imunização é fundamental, mas precisa ter hospitais funcionando, você precisa ter uma rede hospitalar em condições de funcionar. E, de novo, a gente não vem sentindo estímulo e insumo, dinheiro injetado para esses hospitais públicos serem cada vez mais eficientes, porque o hospital público também faz parte do sistema de sentinela. O hospital público é uma maneira de avaliar custo-benefício, o impacto das ações. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando, sim, a gente se prepara para as epidemias que virão ou já estejam talvez até acontecendo. Muito bom. Eu quero agradecer muito à professora Soraya Ismaili e ao professor Rubens Belfort Júnior pela importante conversa que nós tivemos para esclarecer os nossos telespectadores e agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.